Estamos desejando um excelente dia a todos. Estamos montando mais um vídeo do projeto de capacitação jovem, projeto básico para jovem e o projeto chamado Despertar para o Saber. Nessa manhã a gente vai falar aqui sobre, você está vendo essa peça aí, ó? Isso é um sensor de temperatura de um veículo. Isso é um sensor de temperatura de um veículo, de um motor de um veículo. Ó. Ele tem essa parte aqui, ó, e tem um chicote que entra aqui. Ele tem dois pinos aqui, ó. Aí a parte de cima aqui é atrelada a um chicote. Essa parte interna aqui, ele é plugado dentro da válvula. É um sistema que é completo. É uma válvula termostática completa, uma parte completa da válvula. Ele é fixado dentro no interior, no meio da válvula, assim, ó. Essa parte de ferro aqui, ela entra para dentro. Essa parte, ela fica... aqui passa a água quente do motor. E essa parte de cima é onde vem o chicote para ligar. E esse sensor aqui, ele é responsável aqui para medir a parte de temperatura, a quentura que passa o líquido que vai para o motor. Ela passa na válvula termostática e esse sensor é responsável para medir a temperatura exata. Aí diz assim: o sensor de temperatura do veículo é um componente crucial para o monitoramento e funcionamento adequado de um motor de um veículo. A função do sensor de temperatura monitora a temperatura do motor. O sensor de temperatura mede a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Isso é vital para garantir o motor opere dentro da faixa de temperatura segura e confiável para o bom funcionamento. Envio de dados à ECU. Esse sensor aí, ele é responsável, é ele que envia a informação da temperatura do motor, o líquido que está dentro do motor. Ela envia uma informação para a ECU que diz que quando a água está quente demais, a temperatura exata de trabalho é de 100 graus abaixo. Quando chega 90, 100 graus, de imediato no painel do veículo você já vê lá, você já vê que a temperatura está com 100 graus e de imediato esse sensor aí envia também uma mensagem lá para a ECU para disparar a cebolinha, a ventoinha do radiador para esfriar a água novamente. É um sistema que trabalha em sincronia, em conjunto. Ela envia esse dado e que usa esse dado para ajustar vários parâmetros do motor. Justamente esses parâmetros aí que eu estou falando aqui é a questão do disparo da cebolinha do radiador, que começa a girar como um ventilador. Então nesse momento aí começa a refrigerar a água, esfriar a água para dentro do motor e para dentro da válvula termostática, a água que passa dentro do motor. Esse sensor de temperatura, ele controla o sistema de arrefecimento, como eu falei. Ele tem a função de ajuste da mistura do ar combustível. A temperatura do motor influencia na mistura de ar combustível de um veículo. O motor frio precisa de uma mistura mais rica, mais combustível para o veículo funcionar suavemente. Enquanto o motor está quente, requer uma mistura mais equilibrada. E é justamente esse sensor de temperatura aqui que ele é responsável em equilibrar, faz o equilíbrio da temperatura em funcionamento do motor. Ele também gera a sensação, ele gera a prevenção e o superaquecimento. É ele quem protege o motor do superaquecimento, previne que o motor não aqueça, a água não aqueça muito, numa tonalidade muito alta, para o motor não bater o motor.
Aí diz assim: ao monitorar continuamente a temperatura, o sensor ajuda a prevenir situação de superaquecimento que pode causar danos severos ao motor. É o que eu acabei de falar, a questão desse sensor aí, ele chegou a 100 graus, aí ele tem um acionamento, um acionamento inteligente. Ele joga a informação para a ECU, a ECU já joga para o sensor de detonação que tem lá também, que ele dispara também lá no radiador. Existe um sensor também inteligente lá no radiador, ele joga a mensagem para a ECU. É tudo trabalhando de forma inteligente. Um aciona um joga a mensagem para a ECU já joga a mensagem para o sensor que fica lá no radiador. O sensor que fica no radiador recebe a mensagem, já aciona a ventoinha do radiador e começa então o processo de resfriamento da água, que já chegou, por exemplo, assim, é entre 90 e 100 graus. Tem carros que quando dá 90 graus ela já aciona, e tem carros que com 100 graus, 110 graus ela aciona, e daí vem o processo de resfriamento. Se chegar essa temperatura de 100 graus, 110 graus, entre 90 e 110 graus, e não acionar, é porque os sensores estão com defeito. Provavelmente vai dar problema no motor do veículo. Como funciona esse sensor de temperatura? Esse sensor de temperatura é normalmente localizado no bloco do motor, perto da saída do líquido de arrefecimento. Tem alguns veículos que ele é atrelado a válvula termostática. Ele vem a válvula, ele vem embutido, plugado na válvula termostática. E tem outros que é no bloco do motor mesmo, do veículo. Ele tem a responsabilidade de detecção de temperatura, leitura de resistência, ajuste em tempo real. E os sensores de temperatura são componentes pequenos, mas críticos, que ajudam a manter o motor em funcionamento de maneira eficiente e muito segura. Sem essa peça, sem esse sensor de temperatura, fica inviável o bom funcionamento ao longo prazo de um funcionamento de um motor, que provavelmente, se o sensor estiver danificado, a temperatura ela vai passar de 100 graus Celsius, e então o motor ele vem a ter problema. Vai dar problema no motor de imediato. O motor vai chegar a uma temperatura alta e muitas vezes rompe até o bloco do motor, racha o bloco do motor. Aí você precisa fazer um motor completo, abrir o motor, arranca estoura a parte do cabeçote, racha a tampa do comando de válvula. E é uma peça crucial que tem sempre que estar fazendo manutenção, verificação, atenção nesses sensores, porque ela é quem dá o bom funcionamento referente à temperatura do motor. Porque muitas das vezes tem pessoas que não sabem. A pessoa compra um carro, compra um veículo, pensa que é só tocar na chave, ligar o carro e acelerar e passar a marcha e ir embora. Mas tem essa questão da manutenção, prevenção, verificação, a questão de olhar as peças, como é que está, a questão de ouvir também como é que está funcionando o barulho do motor, a verificação. Essa verificação contínua, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ela é inteligente. As pessoas que fazem isso nos seus veículos 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, dá essa olhada, ouvir o motor funcionando. Tem mecânicos hoje, tem pessoas capacitadas. Quando você começa a fazer curso, quando você começa a trabalhar nessa área, operar nessa área, só em você ouvir, tem mecânico que ele detecta e já dá o laudo, já faz manda a pessoa substituir tal peça, só em ouvir por telefone, só em ouvir o veículo funcionando,
Tem pessoas que estão bem capacitadas, pessoas que têm um alto profissionalismo só em ouvir, só em escutar o barulho do motor, a pessoa já detecta o problema, já detecta o defeito e de imediato já dá a solução rapidamente da peça que está danificada. Então é de suma importância você estar sempre verificando 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, estar atento ao motor do seu veículo para que ele venha a funcionar. E essa peça aí, esse sensor aqui é um dos sensores cruciais aqui, o sensor de temperatura, para o seu veículo funcionar bacana mesmo, sem nenhum problema, você fazer viagem longa de 2 horas, 3 horas, 1 hora, meia hora e voltar e não ter nenhum problema, porque é essencial o bom funcionamento dessa peça para você andar num carro e passar 5 minutos, 3 minutos e num canto resolver uma coisa é uma coisa. Agora você passar meia hora, 1 hora com o motor ligado, aí você vai requerer o bom funcionamento dessa peça, desse sensor de temperatura, porque o nível de temperatura que chega dentro do motor da água circulando, ela é enorme. Chega a mais de 100 graus, a água chega a uma temperatura muito alta, muito quente. Aí é importantíssimo a pessoa estar sempre fazendo a revisão, aí a manutenção de revisão nos veículos. E outra coisa também, muitas das vezes a gente vê muito no meio do caminho as pessoas com aqueles veículos, quando pensa que não vai andando no veículo, vem, pum, estoura, né? Vai água para todo canto, água quente, o veículo fica fumaçando, mas não é nada demais, muitas das vezes é só a falta de prevenção, a falta de revisão constante, uma constância na revisão constante do veículo, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, para justamente checar esses tipos de informação que a gente está passando aqui, ó. Esses sensores tem que estar sempre atento, verificando o chicote que pega aqui, ó. Muitas das vezes tá vendo esses pinozinhos aqui, esses pinos eles criam uma crostazinha e essas crostas criam uma sujeirazinha que impede o fornecimento, que esses sensores trabalham com uma amperagem X de energia que vem da bateria que passa no veículo, que alimenta os sensores. Então sempre tem que estar fazendo uma limpeza no chicote, nos pinos de entrada do sensor. Ok? Excelente dia a todos.